Saudações, amados irmãos, queridos amigos, graça e paz seja sobre vós. Esse é o meu desejo da parte de Deus, o Pai, por meio do seu amado Filho Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Para aqueles que ainda não me conhecem, o meu nome é Gênesis, professo a fé adventista do sétimo dia e venho a vós, em nome de Jesus, trazer mais um tema para estudarmos juntos, ok? O tema que vos trago, pela convicção do Espírito de Cristo, é esse aqui, como vocês podem ver aí na tela. A comunicação do céu com a terra e da terra com o céu, segundo a mediação de Cristo. Olha que tema maravilhoso. Como isso acontece? Então é por esse motivo que eu venho trazer esse estudo para que todos possam ter uma compreensão ampla e profunda sobre essa questão. Pois bem, já sabendo do assunto que iremos abordar, eu faço um comentário inicial. Todos os cristãos deveriam ter esse conhecimento sobre a questão que iremos abordar. Mas, infelizmente, essa verdade está envolta por falsas interpretações, e eu vou explicar o porquê ao decorrer do estudo. Diante dessa condição, que se encontra o professo povo de Deus, venho trazer esse conhecimento para todos que amam a verdade, mesmo que tenha que renunciar a ensinamentos que receberam por toda uma vida. Não é porque usamos o nome da igreja que Deus fez uma aliança adventista do sétimo dia que estamos livres de Satanás ter mudado ou introduzido alguma crença diferente da crença dos nossos primeiros pais da fé, ok? Não podemos ser presunçosos. Isso pode sim ter acontecido. Por isso temos que estar aberto a examinar todas as coisas, tá? Com espírito de humildade. Está você disposto, meu irmão, minha irmã, e aberto para receber a verdade, ainda que ela venha confrontar suas crenças? É uma pergunta, ok? Vamos ler um texto aqui do Espírito de Deus. O que é que ele nos fala? Devemos lutar contra toda dificuldade, mas em se apresentando algum ponto controvertido, porventura devereis ir a um homem para saber qual é sua opinião? A um ancião? A um pastor? A um professor? Será? E então moldar vossas conclusões pelas dele? É uma pergunta da profeta do Senhor. Não, ela responde: ide a Deus, dizei-lhe qual vossa necessidade e dúvida. Tomai a Bíblia e buscai como há tesouros escondidos. Quando uma mensagem é apresentada ao povo de Deus, não deve ele erguer-se em oposição a ela. Olha só a advertência e o conselho de Deus. Deve ir à Bíblia comparando-a com a lei e o testemunho. E se não subsistir a prova, não será verdadeira. Pois bem, diante desse conselho maravilhoso, vamos continuar. Vamos deixar a verdade falar e explicar como ocorre a comunicação dos homens com Deus e de Deus com os homens, de maneira clara e direta, sem achismos ou narrativas humanas. Vamos deixar a palavra falar? Vamos lá. O primeiro texto base se encontra em 1 Timóteo 2,5. O que é que nos diz ali? Porque há um só Deus, o Pai, o ancião de dias, e um só mediador entre esse Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Mas qual seria essa mediação? Minha pergunta. Mas afinal, o que consiste essa mediação de Cristo? Com os homens, dos homens com Deus e de Deus com os homens. E como acontece? É isso que iremos buscar na palavra de Deus ao decorrer do estudo. Continue em oração e aberto para receber o Espírito da verdade dentro do seu espírito, meu irmão, minha irmã.
e então saberás como são essas coisas. Ok? Vamos lá. Mais um texto. O livro é Cristo e seu santuário. A palavra de Deus diz assim: Jesus abriu o caminho para o trono do Pai. Gravem essas partes grifadas, tá? Marcadas com cores, que elas fazem toda a diferença na sequência dos textos. Eu coloquei aqui uma ordem de textos em uma sequência que acredito eu que vai nos dar explicações numa corrente progressiva, ok? Então vocês precisam ver esses detalhes, essas marcações com cores, para juntar um texto com o outro, tá? E ter uma compreensão profunda do assunto. Jesus abriu o caminho para o trono do Pai, e por meio de sua mediação, pode ser apresentado a Deus o desejo sincero de todos os que a Ele se chegam pela fé. Então, nesse primeiro texto, diz que Cristo abriu o caminho para o trono do Pai. Como é que ocorre, né, esse caminho? É pela mediação dele. Mas o que seria essa mediação? Essa mediação apresenta a Deus o desejo sincero, ou seja, a oração sincera, a petição sincera daqueles que se achegam a Cristo pela fé. Então, a mediação de Cristo é sobre a oração dos santos. Ele media a oração dos santos diante do Pai, ok? Vamos lá. Mais um texto, um pouco aqui, um pouco ali, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, para que o Senhor nos diga o que Ele quer nos dizer, tá? Mais um texto. Conquanto os homens não possam viver de joelhos na praça, o silencioso e sincero desejo, aqui ó, marcação, um texto ligado com outro, né? Conquanto os homens não possam viver de joelhos na praça, o silencioso e sincero desejo apresentado ao céu pela mediação de Cristo, né? Encontra acesso ao Pai, aqui já mostra como é que isso ocorre, como é levado isso, né? Aqui diz, ó, através dos vigias celestiais. Então nós temos uma descrição. Cristo abriu o caminho para o trono do Pai e ele faz mediação da oração sincera dos santos. E essa oração é apresentada ou elevada aos céus por meio de quem? Por meio dos vigias celestiais, ou seja, do ministério dos anjos. E isso vai ficar mais claro um pouco mais adiante, mas vamos continuar. Mais um texto. Sim, Cristo se tornou o mediador da oração entre o homem e Deus. Então a mediação de Cristo é sobre a oração dos santos, ok? Mas o que seria a oração dos santos? É a comunicação dos homens. A nossa oração é a nossa comunicação com Deus. E dentro do plano estabelecido, do plano de salvação, os anjos estão incumbidos de pegar essas orações, anotar essas orações e levar a Cristo, e lá Cristo vai interceder, mediar essas orações diante do Pai. Vamos ver isso um pouco mais adiante. Ele também se tornou o mediador da bênção entre Deus e o homem. Ou seja, a oração que é levada para Cristo por meio ou através dos vigias celestiais, né? Dos vigias celestiais, essa oração é apresentada por Cristo ao Pai. Mas Cristo também é o mediador da bênção que Deus envia para os homens, que é o quê? A comunicação das suas bênçãos.
Mas como isso ocorre? Seriam os anjos que trazem isso? Seriam os anjos que trazem essa comunicação da parte de Deus pela mediação de Cristo? Percebam bem, meus irmãos. Através dos anjos, a oração sincera é anotada e levada para os céus, para o Santíssimo, e entregue a Cristo. Cristo, na sua posição de mediador e intercessor da comunicação do homem, da oração do homem, ele intercede junto ao Pai em favor dessas orações, dessas petições. Mas como é que as bênçãos, né, que Cristo conquistou pelos seus méritos, né, e ele recebe pelos seus méritos da parte de Deus para dar aos homens, como é que isso é enviado? Seria pelo ministério dos anjos também? É isso que vamos ver um pouco mais adiante. Vamos lá. Cada manhã, esse aqui é o livro, e recebereis poder. Cada manhã e cada noite devem acender a Deus fervorosas orações, pedindo sua bênção e orientação. Então aqui é um conselho como devemos fazer, dia após dia. Anjos ouvem as manifestações de louvor e a oração de fé e levam as petições àquele, quem é aquele? Jesus, tá? O mediador, que ministra no santuário em prol de seu povo e apresenta a quem? Ao seu Deus e Pai, seus méritos em favor deles. Estão percebendo como é que ocorre? Não em misticismo, né? Mas de maneira clara. Aí alguns podem estar perguntando, Gines, mas por que essas coisas não são ensinadas nos púlpitos da igreja? É um questionamento que vocês têm que fazer para os seus, né, pastores, seus guias espirituais. Perguntem a eles. O que eu estou trazendo aqui não é uma mensagem da Assembleia, não é uma mensagem da Universal, não é uma mensagem dos Testemunhas de Jeová ou de qualquer outra denominação. É da nossa fé. Está aqui, ó. Vocês podem averiguar, vocês podem examinar, vocês podem pesquisar. É assunto dentro da nossa fé. Então questione, porque essas coisas não são ensinadas. Eu sei o porquê, tá? Mas isso no momento não vem ao caso. Quem quiser de maneira individual saber, pode me procurar no privado. Eu estarei deixando o meu número de WhatsApp no final do estudo, ok? Pois bem, aqui nós já temos, né, de maneira clara, que Jesus é o mediador da comunicação dos homens com Deus e da comunicação de Deus com os homens. E nós sabemos que os anjos que levam, anotam e levam a comunicação dos homens, que é a sua oração sincera da fé, são os mesmos anjos que trazem a comunicação, ou seja, a resposta de Deus através de Cristo, as bênçãos de Deus, né, em toda sorte, né, de bênçãos que nós necessitamos. E nós vamos ver quais são essas bênçãos um pouco mais adiante, né? A cada manhã e cada noite devem acender a Deus fervorosas orações, pedindo o quê? Bênção e orientação. Essa orientação vem pelo ministério dos anjos? Vamos ver, né? A palavra de Deus vai nos mostrar, ok? Mais um texto, o livro é Exaltai-o e diz, o Espírito diz, vereis que os céus se acham abertos. Lembram lá? Vamos voltar. Jesus abriu o caminho para o trono do Pai. Marquem essas coisas e junte com as outras. É assim que se estuda a palavra de Deus. É atenção, é seriedade. Vejam as coisas com atenção. Tirem um tempo. Se não podem assistir ou examinar o estudo, né, com atenção, tirem um tempo com atenção.
senão vai escapar alguma coisa, ok? Então Jesus abriu o caminho para o trono do Pai, né? E ele é o mediador da comunicação dos homens, que é o quê? O seu desejo sincero, as suas petições, as suas orações, tá? E como é que esse caminho está aberto? Qual é o meio que Cristo usa para que essas coisas ocorram? Para que essa comunicação dos homens seja levado a ele. Vamos lá. Vereis que os céus se acham abertos e nunca se hão de fechar. Eu os abri a vós. Agora ele diz como, né? Os anjos de Deus estão subindo, levando as orações, levando a comunicação dos homens para Deus, dos necessitados e aflitos ao Pai em cima, e descendo, trazendo bênçãos e esperança, ânimo, auxílio e vida aos filhos dos homens. Os anjos trazem isso, gente, mas eu nunca ouvi isso nos púlpitos das nossas igrejas. Tenho 20, 30, 40, 50 anos de igreja. E aí? Você pode questionar, ou você vai ficar calado. É uma verdade da fé que você diz, né, crê, do Espírito, dos testemunhos do Espírito de Deus, dados por meio da nossa querida irmã Ellen White. Os anjos trazem vida, mas que vida é essa, Gênesis? A vida espiritual, a vida eterna. Gênesis, isso é uma heresia. Será que é uma heresia? Ou você, meu irmão, minha irmã, não receberam a mensagem que Deus tem para você, porque está sendo ocultada de maneira satânica, ok? De maneira satânica. Mas você pode questionar. Continue até o fim e você, né, terá, né, as respostas para que você possa, né, com essa palavra, com esse poder, questionar aos guias, aos que deveriam estar ensinando essas coisas, mas não estão. Eu sei o porquê. Se você quer saber, né, me procure no privado, ok? Vamos lá. Mais um texto, um livro bem conhecido, O Desejar Todas as Nações, diz: os anjos de Deus estão sempre indo da terra ao céu e do céu à terra. Todos deveriam perguntar, por quê? O que é que eles estão levando? Estão constantemente subindo e descendo. O que é que eles levam? O que é que eles trazem para nós? Porque o que é dito nas assembleias é que os anjos só têm a função, a missão de proteger. Proteger do perigo, da morte. Será que é só isso, meus irmãos? Isso é uma falácia. Isso é uma verdade superficial, rasa. Mas nós vamos, pela misericórdia de Deus e pela convicção do seu Espírito, compreender essas coisas de maneira profunda. Os anjos de Deus estão sempre indo da terra ao céu e do céu à terra. E é por meio da mediação de Cristo, pelo ministério de seus mensageiros celestiais, que toda bênção nos advém de Deus. Estão compreendendo? Então, o texto agrega ao outro e nos dá uma compreensão cada vez mais profunda. Olha o que vem agora. E assim como pelo ministério dos anjos, pela mediação de Cristo, através do ministério dos anjos, e assim Cristo é o mediador do quê? Da comunicação dos homens com Deus,
e de Deus com os homens. E assim, é assim que Cristo é o mediador da comunicação dos homens, que é o quê? A nossa oração, as nossas petições. Se eu peço conforto, os anjos anotam e levam para o Santíssimo. Quem é que traz o conforto? Aí vem uma indagação. Mas não é o Espírito, Gênesis, que está aqui na Terra? Aí já é outro assunto que iremos, um pouco mais adiante entrar nessa questão. Mas vamos nos atentar apenas na questão do ministério dos anjos, ok? E depois, com essa visão, podemos agora entrar nessa questão desses questionamentos, tá bom? Mas vamos aqui. Se eu peço, por exemplo, para que Cristo me dê força, ânimo, graça, poder, vida espiritual, discernimento da verdade, são os anjos que trazem isso, Gênesis? São. E não sou eu que vou, dizer apenas com a minha palavra. A palavra de Deus vai nos mostrar isso. Fique aí com atenção e você verá com os seus próprios olhos. Mas até aqui já entendemos de maneira clara. Essa é a maneira pela qual Deus, pela mediação do seu Filho, mantém a constante comunicação dos homens com ele, com o Pai, e dele para com os homens. De maneira clara, ninguém pode negar. A pessoa que é adventista, ela vai ter que aceitar e reconhecer isso, ok? Ou negar os testemunhos do Espírito de profecia. Mais um texto. Nos lugares celestiais é o livro. Cristo é o elo da ligação. Gravem essa palavra aqui, que vamos juntar ela em outro texto mais adiante. Cristo é o elo de ligação entre Deus e o homem. Ponto. Prometeu ele interceder pessoalmente diante do Pai por meio de nossa oração sincera e seus méritos, segundo os seus méritos. Sim, Cristo se tornou o mediador da oração, comunicação entre o homem e Deus, e entre Deus e o homem. Qual é essa comunicação? Aquilo que o homem pede, suplica. Essa é a comunicação do homem para com Deus. Cristo é o mediador. Ele é o que está em mediação, intermediário, tá? Dessa comunicação. E a comunicação de Deus com os homens, Gênesis, como é? Acontece da mesma maneira. Cristo, através do ministério dos anjos, envia aquilo que ele quer que os homens recebam, de acordo com a necessidade de cada um. Ok? Então, Cristo é o elo de ligação entre Deus e o homem. Aqui outro texto. Os agentes angélicos são mensageiros do céu, realmente subindo e descendo, mantendo a terra em constante ligação com o céu. Vocês vejam que um texto, ele se harmoniza com o outro e nos dá a explicação. A própria palavra de Deus, ela interpreta de maneira profunda e detalhada aquilo que ele quer falar sobre todos os tipos de assunto. E dentro desse assunto da comunicação dos homens com Deus e de Deus com os homens, não é diferente. Nós estamos aqui diante de verdades que está nos dando uma explicação profunda e detalhada. Como as coisas acontecem. Como Cristo é o mediador. Do que ele é mediador e como isso ocorre. Deus nos deu essas verdades, só que isso não é apresentado nos púlpitos das suas professas igrejas. Eu sei o porquê. Você tem que buscar saber o porquê. Você tem que questionar aos guias, aos que deveriam estar ensinando essas coisas, e não estão da maneira que deveriam. Mais um texto. Em harmonia com os dois acima. Suas misericórdias podem alcançar-te, e tuas orações podem chegar a ele. Nada pode interromper essa linha
de comunicação. Amém? É uma promessa. E qual é essa linha de comunicação? Através dos agentes angélicos, os mensageiros do céu. O que é mensageiros? Aqueles que trazem mensagem. A comunicação de Deus através de Cristo. Mais um texto, em ligação com o outro. Esquecer-se-á o Senhor de seu povo nesta hora de provação? Pergunta. A irmã responde, a profeta do Senhor responde. Ainda que os inimigos os lance nas prisões, as paredes do calabouço não podem interceptar a comunicação entre Deus, entre sua alma e Cristo. Não pode. O caminho está aberto, a porta está aberta, a escada mística da visão de Jacó existe. E é através desses anjos poderosos, cheios do Espírito de Deus, de Cristo, que está levando as nossas orações, a nossa comunicação para com o Pai e trazendo a comunicação do Pai por meio de Cristo. Ok? Aquele que vê todas as suas fraquezas, quem é aquele? Jesus, e sabe de toda a provação, está acima de todo o prazer terrestre. E anjos virão a eles nas celas solitárias, trazendo luz e paz do céu. É assim. Essa é a linha de comunicação que nenhum poder das trevas pode interceptar, pode interromper, se você estiver ligado pela fé e obediência a Cristo. Ok? Existe condição também. Para se manter nessa comunhão, nessa ligação com o céu e recebendo do céu a comunicação de Deus, existe condições, ok? A condição é fé e obediência. Fé e obediência. Oração. Estudo diligente da palavra de Deus. Porque Deus se comunica com os homens através da sua palavra. Mas aí entra a questão, né? Mas como é que os anjos, se Deus se comunica com o homem através da sua palavra, como é que os anjos fazem isso? Vamos ver. Está escrito. Vamos, fique aí que um pouco mais adiante os seus olhos vão contemplar esse testemunho que dará a resposta ao seu espírito. Ok? Então aqui de maneira clara nós temos visto, né, o meio pelo qual a comunicação dos homens com Deus e de Deus com os homens acontece. Ela acontece unicamente pela mediação de Cristo. Através de quê? Do plano estabelecido, por meio do ministério dos anjos, subindo e descendo. Veja que é bem claro. Os anjos sobem, levam o quê? Os anjos descem, trazem o quê? É lógico, é claro. Uma criança entende. Só que os orgulhosos, né, os que foram doutrinados por uma teologia satânica, né, têm dificuldade de compreender. E quando isso é apresentado, eu sei que muitos não vão dar atenção, vão menosprezar, vão ridicularizar, mas os sinceros vão aceitar. Os humildes vão aceitar, sim. Os poucos, ok? Apocalipse 1:1 e 22:6. Aqui está a linha de comunicação. Aqui está a base da comunicação do céu com a terra, ok? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Veja que há uma hierarquia.
que uma doutrina que está sendo ensinada quebra essa hierarquia. Qual seria essa doutrina? Fica para outro estudo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus, o seu Deus, lhe deu. Não provém de Jesus, não origina dele. Aquilo que ele dá ao homem, ele recebe de um outro ser. Por quê? É outra pergunta. Existem estudos no meu canal que respondem isso. Vocês podem estar buscando lá, ok? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo, entre o ministério dos anjos, ou os seus anjos, as enviou. A quem? E as notificou a João, o seu servo. Então, esse é o meio de comunicação. O que é a revelação? A revelação é a comunicação de Deus com os homens. É a resposta das orações dos seus servos. Certamente João orou. Certamente o apóstolo, o irmão João, suplicou por revelação, pela comunicação de Deus. E Cristo, na sua posição de intercessor, de mediador, intercedeu junto ao Pai e enviou, por meio do seu anjo, aquilo que João necessitava como ser individual e como mensageiro de Deus para transmitir às 7 igrejas. Continuo. E disse-me ele: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Ok? Mais um texto. Olha que texto. O Caminho a Cristo é o livro. Livro maravilhoso. Essa é a mesma imagem que Cristo utilizou em sua conversa com Natanael, quando disse: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Muitos não entendem a profundidade dessa questão. Vamos parar um pouco aqui. Vamos parar um pouco nesse parágrafo, nesse primeiro parágrafo. Se vocês lerem o contexto ali, dessa conversa que Cristo teve com Natanael, com a sua incredulidade até então, ali Cristo diz que viu Natanael debaixo da figueira, e isso o assustou, a ponto dele entender que aquele era o Filho de Deus, o divino Filho de Deus, e que sobre ele existia um poder sobrenatural, que ele podia ver, mesmo não estando naquele lugar. Mas o interessante é que quando Cristo diz, e vereis, e em verdade vos digo que vereis o céu aberto e anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que é que esses anjos levavam da parte de Cristo? Vocês pararam para pensar? O que é que esses anjos traziam da parte de Deus para Cristo? Porque o ministério dele se intensificou, após o seu batismo. O que é que esses anjos traziam? Levavam e traziam constantemente para ministrar sobre a mente do Filho de Deus, para que ele tivesse, esse poder, de maneira plena sobre ele, para pregar o evangelho com autoridade, com poder, fazer milagres. É dito no Desejar Todas as Nações que os milagres que Cristo fazia era pelo poder ministrado, operado pelo ministério dos anjos. Olha que interessante. As palavras que Cristo proferia aos homens, diz o Espírito de Profecia que era gravada na mente dos homens pelo ministério dos anjos, pelo poder que eles recebiam do Pai. Essas coisas não são ensinadas nos púlpitos. Por quê? Por quê? Questione. Você é um cristão inteligente? Ou você é como aqueles evangélicos que quando ouvem a mensagem do sábado, ficam ouvindo o que os pastores dizem a eles, as narrativas teológicas? Isso é diferente? Só porque os pastores são adventistas? Não.
Não caia nessa falácia. Vá averiguar o que diz a palavra de Deus. Ok? Esse é um conselho para todo cristão, independente. Ok? Independente da igreja que se encontre. Então aqui nós vemos que a visão que Cristo teve, né, de Natanael embaixo da figueira, foi uma visão dada pelo poder de Deus através do ministério dos anjos. Aí muitos vão falar, você está desmerecendo a Cristo, você está rebaixando a Cristo. Não. Veremos de forma clara, que Cristo estava numa posição de homem. Ele dependia totalmente do Pai. Se ele dependia totalmente do Pai, então automaticamente os anjos estavam incumbidos. Se eles estavam subindo ao Pai, era para receber alguma coisa. Isso é lógico. Entendeu? Isso é lógico. Né? Qualquer pessoa com a sua sã consciência compreende isso de maneira clara e direta, rápida. Ok? Então esses anjos traziam sobre a mente de Cristo aquilo que ele deveria, né, transmitir aos homens para impressioná-los, que ele estava amparado por um poder sobrenatural. Ok? Mas vamos continuar o texto. Por causa do pecado, as pessoas ficaram alienadas de Deus. A terra ficou separada do céu, separada. Como foi ligada? Através de Cristo, pelos seus méritos, conquistado na cruz. Por causa do abismo que se abriu, deixou de haver comunhão. O que é comunhão? Comunicação entre Deus e as pessoas. Mas, por meio de Cristo, a terra está outra vez ligada ao céu. Paramos aqui. Ligada ao céu. Como? Os agentes angélicos são mensageiros do céu, realmente subindo e descendo, mantendo a terra em constante ligação com o céu. Por meio de quem? Unicamente pela mediação de Cristo. Tudo que os anjos fazem, eles não fazem por eles mesmos. Eles fazem pelo poder que eles recebem diretamente de Cristo. Ok? Vamos ver um texto que vai nos falar como é que os anjos nos assistem? Unicamente por meio da mediação de Cristo. Então não me venha com narrativas como alguns fazem. Você está colocando Cristo abaixo dos anjos. Que narrativa, que argumento podre, né, que alguns fazem. É isso que eu estou fazendo? Eu estou falando que os anjos nada fazem se não for pelo poder de Deus. Que foi dado, né? Que foi dado plenamente a Cristo. Então tudo que os anjos fazem, toda a comunicação que eles trazem é por meio de Cristo, do poder que se encontra em Cristo, tá? Sua misericórdia pode alcançar-te e tuas orações podem chegar a ele, né? Aqui é um texto que já lemos, mas vamos voltar aqui. Por causa do abismo que se abriu, deixou de haver comunhão entre Deus e as pessoas. Mas por meio de Cristo, a terra está outra vez ligada ao céu. Como já sabemos. Com os seus próprios méritos, Cristo estabeleceu uma ponte sobre o abismo, criado pelo pecado, de modo que os anjos podem manter a comunicação com a humanidade. Qual comunicação? De Deus com o homem e do homem com Deus. Cristo faz a conexão entre a humanidade caída, fraca e desamparada e a fonte do poder infinito. Que fonte é essa? Do Pai. Ele está ligado a essa fonte. Cristo é o elo de ligação que recebe dessa fonte todo o poder e, através do ministério dos anjos, ligam os homens a essa fonte.
dando de beber desse poder infinito. Mas vamos prosseguir. Mais um texto. No Deserto da Tentação é o livro. Através de Cristo, a comunicação está aberta entre Deus e o homem. Como? Mais uma vez, anjos podem ir e vir do céu à terra, com mensagens de amor ao homem caído e ajudar aqueles que herdarão a salvação. É através de Cristo, pelos seus méritos, unicamente que os santos anjos assistem, comunicam suas bênçãos e orientações aos homens. Foi o texto que eu falei. Unicamente através de Cristo que os anjos assistem. Então os anjos são incumbidos, são mensageiros de Cristo, ok? Nada que eles fazem é da cabeça deles. Tudo que eles nos trazem é do Espírito Santo de Cristo, da mente santa de Cristo, ok? Mais um texto, Patriarcas e Profetas. Adão, em sua inocência, havia desfrutado ampla comunhão com o seu Criador, mas o pecado opera a separação entre Deus e o homem, e unicamente a obra expiatória de Cristo poderia transpor o abismo e tornar possível a comunicação de bênçãos e salvação do céu à terra. Como essas bênçãos, como essa comunicação de bênção e salvação? Por meio do ministério dos anjos. O homem ainda estava desligado de uma aproximação direta com o seu Criador. Quem? O Pai, o ancião de dias. Mas Deus, o Pai, se comunicaria com ele ou com eles, comigo e com você, por meio de Cristo e os anjos. Tá aqui, ó, patriarcas e profetas. Não é uma coisa da minha cabeça. Não é um sonho que eu tive. É uma realidade. É um testemunho da nossa crença. Ok? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, falando dos anjos, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? É uma pergunta afirmativa, sim. Todos os anjos que não caíram são espíritos ministradores. Eles ministram o quê? Eles ministram aquilo que eles recebem de Cristo e são enviados para ministrar sobre o espírito humano. As pessoas deveriam se perguntar, leem a palavra e morrem na letra. Não suplicam ao Senhor o que é que isso significa. Qual a profundidade disso? Sim, eu sei que os anjos são espíritos ministradores, enviados. Mas eles são enviados para ministrar o quê? Ministrar a mensagem, a comunicação de Deus. Aquilo que o homem necessita. Continuando, mais um texto. Maranata, o Senhor logo vem. Do Santo dos Santos, onde se encontra o mediador, prossegue a grandiosa obra de instrução, de comunicação do céu com a terra. Os anjos de Deus estão se comunicando comigo, disse a irmã Ellen. Cristo oficia no santuário. Nós não o acompanhamos até o interior do santuário, como deveríamos. Cristo e os anjos atuam no coração dos filhos dos homens. Muito claro, muito claro. Mais um texto, Mente, Caráter, Personalidade 2, é o livro. Agentes humanos são as mãos de instrumentos celestes. Então, os homens são as mãos de instrumentos celestes. Pois os anjos celestiais empregam mãos humanas no ministério prático. Nós somos usados pelos anjos para proclamar a verdade. Instrumentos humanos como auxiliares manuais devem pôr em ação o conhecimento
e usar os recursos dos seres celestiais, unindo-se com esses poderes que são onipotentes. Por que eles são onipotentes? Porque eles estão ligados à fonte infinita do onipotente. O poder que está sobre eles é do onipotente. Somos beneficiados por suas mais alta educação e experiência. Esta é a maneira do céu de comunicar poder salvador. Então é assim que a bênção e a salvação do céu está sendo enviada aos homens pelo ministério dos anjos. Esta é a maneira do céu de comunicar poder salvador. Mais um texto em ligação com esse. Mas com Cristo há poder salvador, que obterá para ele, para mim e para você, é uma promessa, vitória no conflito. Se os anjos não nos comunicar esse poder salvador, que é enviado do Santíssimo, nós estamos perdidos. Completamente perdidos. Outro poder será comunicado sobre nós. Qual poder? Do espírito do engano, através do ministério dos anjos de Satanás. Esse é o conflito. De um lado está o ministério dos anjos do inimigo, do outro lado está o ministério dos anjos de Cristo. Os anjos de Cristo ministram o espírito da verdade na mente dos homens. Os anjos de Satanás ministram o espírito da mentira na mente dos homens. Gênesis, eu nunca ouvi isso nos púlpitos. E agora? Você vai fazer o quê? Você vai questionar os seus guias? Ou vai, ficar calado para não causar desconforto? Porque se você perguntar e apresentar isso aqui, vai causar desconforto. Você vai ser perseguido. Você quer isso? Você está pronto para isso? Por amor à verdade? Mais um texto. Anjos celestiais estão constantemente conosco pela mediação e o poder de Cristo, guiando-nos e protegendo-nos. Deus ordenou que tivéssemos conosco seu poder salvador para nos habilitar a cumprir toda a sua vontade. Então o poder salvador nos habilita a cumprir toda a vontade de Deus. Isso é sério? É sério. Mas se eu não entender que são os anjos que estão trazendo, isso dificulta? Dificulta. Tem um texto do Espírito de Profecia que, por causa dos homens não entender o ministério dos anjos, como deveriam compreender, e isso dificulta no trabalho deles. Pergunta: o que seria essa bênção, essas bênçãos que os anjos trazem do Santíssimo, da parte de Deus através de Cristo, para comunicar sobre a mente dos homens, da parte de Deus, segundo a mediação de Cristo? O que significa essas bênçãos? Vamos lá. A palavra nos responde, não sou eu. A palavra. Sim. Os anjos ministradores que são enviados, recebem instruções do trono de Deus para cooperarem com os instrumentos humanos. Recebem a graça de Cristo para dá-la ou comunicá-la aos seres humanos. Gênesis, os anjos recebem a graça e são enviados para comunicar sobre nós, sobre a nossa mente? É sério isso? Eu nunca ouvi isso. Eu tenho 30, 40, 50, 60, 70 anos de adventismo. E aí? É sério ou não é?
muitos pastores, que eu oro a Deus em nome de Jesus, que essa mensagem chegue a eles, será que eles falarão sobre essas verdades como elas são? Não como prega, porque todos pregam sobre os anjos. Até a Igreja Católica prega sobre os anjos. Até a Assembleia, as denominações pregam sobre os anjos. Mas estão pregando sobre os anjos da maneira que eles deveriam ser ensinados? A obra profunda do ministério dos anjos? Certamente não. Nem os pastores das outras denominações, nem os pastores das nossas denominações. E eu não apenas falo isso como uma crítica, eu provo pelo poder da palavra. Ok? Então questionem. Mas vamos entender o que é essa graça. Foram-me mostrados anjos de Deus, todos prontos a comunicar graça e poder. Os anjos recebem. Se eu peço a graça de Deus, os anjos anotam. Eles levam. Cristo intercede. E Cristo agora, por sua vez, envia os anjos, dá a graça aos anjos, e os anjos trazem essa graça para comunicar na mente humana. Para quê, Gênesis? Quando eles comunicam essa graça que muitos deturpam por aí na nossa mente, o que acontece, Gênesis? Me mostre, meu irmão. Jesus vai te mostrar. Ele usa esse servo aqui, esse mero pecador, que está buscando se converter a cada dia, na verdade, né, para te mostrar, né, o que você quer saber. Ele vai te mostrar. Quando os anjos comunicam, gente, essa graça, o que acontece? Vamos lá. Foram-me mostrados anjos de Deus, todos prontos a comunicar graça e poder aos que sentem sua necessidade de força divina. Agora, mais uma pergunta eu faço. Quando os anjos comunicam sobre a mente dos homens, a graça que recebem de Cristo no Santíssimo, o que acontece na mente humana? Responda, Jesus, para nós. A missão dos anjos é comunicar ao povo de Deus aquela graça celestial que eles recebem. Que somente essa graça que eles recebem, eles comunicam, pode fazer de sua palavra uma lâmpada para os pés e uma luz para o caminho. Ou seja, se os anjos não comunicar essa graça em nossa mente, você e eu não temos a compreensão exata da palavra de Deus. Podemos até achar, como muitos estão achando, né? E aí? É sério? Mas vamos prosseguir. Vamos continuar. Pela comunicação da graça, por meio do ministério dos anjos, né, da graça de Cristo, por intermédio do ministério dos anjos, que se discerne o pecado em sua natureza odiosa, sendo afinal expulso do templo da alma. Gênesis? Então, quando os anjos comunicam a graça em nossa mente, nós conseguimos discernir o nosso pecado? Gênesis, isso é sério. É sério. É muito sério. É muito sério. Mas Deus é maravilhoso e Ele tem nos dado essa verdade. Mas quantos vão aceitar essa verdade? Porque aceitando essa verdade, você aí, se você questionar e ensinar, você vai ser perseguido. Como eu. Você quer isso? Por amor à verdade? Você ama a verdade? Até que ponto? Vamos continuar. Pelos mensageiros, anjos de Deus, nos são expostas a justiça de Cristo. Pelo ministério dos anjos, nos são exposto o quê? A justiça de Cristo, a justificação,
as excelentes e preciosas promessas da palavra de Deus, o livre acesso ao Pai por Cristo, o conforto do Espírito é exposto pelo ministério dos anjos e a bem fundada certeza da vida eterna no reino de Deus. Sim, vamos continuar. No céu é dito pelos anjos ministradores. O que eles dizem? Está aqui, ó. Executamos a obra para que fomos enviados. Qual é essa obra? Repelimos os exércitos dos anjos maus. Só isso? Não. Enviamos luz, comunicamos luz e claridade na onde? Na mente dos homens. Eles fazem isso? Fazem, está escrito. Ou você pode rejeitar, né? Avivando-lhes a memória do amor de Deus expresso em Jesus. Olha o que os anjos fazem. Atraímos-lhes os olhares para a cruz de Cristo. Que coisa fantástica! Seu coração foi movido profundamente pelo sentimento do pecado, que crucificou o Filho de Deus. É assim que ele nos convence do pecado. Eles nos comunicam luz em nossa mente e a nossa mente é atraída, conquistada, comovida pelo sacrifício de Cristo. E o nosso sentimento é movido profundamente pelo sentimento do pecado, que crucificou o Filho de Deus. Foram convencidos, dizem os anjos, todos serão convencidos por esse ministério, pelo poder que eles trazem de Cristo. Viram os passos que deviam ser dados na conversão, sentiram o poder do Evangelho, seu coração foi sensibilizado ao verem a excelência do amor de Deus, contemplaram a beleza do caráter de Cristo, através da palavra, da luz da verdade, mas com a maioria foi tudo em vão. Não quiseram submeter seus próprios hábitos e caráter. Não quiseram depor as vestes terrenas para serem trajados com as do céu, que eles traziam, que eles trazem. Os anjos estão trazendo a justiça de Cristo para comunicar, para vestir sobre os homens. Os anjos expulsarão do coração o pecado, a menos que a porta do coração esteja trancada e se recuse a admitir a Cristo. Como? Através da verdade. São os anjos que expulsam do coração o pecado. Gênesis, eu nunca ouvi isso. Tá aqui, ó. Vá lá. Testemunho para ministros. Testemunho para ministros. Seria para ele estar dando esse testemunho. Mas como é que ele vai dar esse testemunho aqui no púlpito? Se a doutrina que eles estão ensinando de um Deus triuno, né, não aceita esse tipo de coisa. Isso aqui vai contra o que os anjos trazem e ministram na mente humana, não se harmoniza com uma doutrina pregada hoje, atualmente, que é um outro assunto, né? Mais um texto. Encoraje seu coração a envidar esforços fervorosos para induzir as almas que perecem a fixarem os olhos naquele que foi erguido na cruz. E lembrar-se de que, ao fazer isso, anjos invisíveis estão fazendo o quê? Lançando, ministrando, comunicando a luz da verdade na mente e gravando-a no coração e levando a alma a crer em Jesus. Gênesis, isso não pode ser verdade, Gênesis. Eu nunca ouvi isso, eu tenho 20, tenho 10, tenho 5, tenho 30, tenho 40 anos de adventismo. Eu nunca ouvi isso, Gênesis, meu irmão. Eu sei, eu estou há 8 anos e eu tenho visto essa realidade.
Eu tenho visto essa realidade. Mas Deus é maravilhoso. E Ele está nos dando a oportunidade de ver a verdade como ela é. Está você pronto, meu irmão, minha irmã, a aceitar isso? A reconhecer isso? A ensinar isso? Está? Aconselho que esteja. Vamos prosseguir. O livro É Maravilhosa Graça diz: ao princípio do dia, não negligencieis, queridos jovens, o orar fervorosamente a Jesus, a fim de que vos comunique força e graça para resistir às tentações do inimigo sob qualquer forma que possa vir sobre vós. E se orardes fervorosamente, com fé e contrição da alma, o Senhor vos ouvirá a oração. Ele ouvirá e comunicará força e graça. Como, Gênesis? Vamos lá. O adversário procura continuamente obstruir o caminho que Cristo abriu ao trono de Deus, ao trono da graça, para que não obtenhamos pela súplica fervorosa e fé, graça e poder para resistir à tentação. Gênesis, como é que isso nos vem, Gênesis? Está aqui, ó. O caminho a Cristo é o livro e nos diz: força e graça foram providas por meio de Cristo, segundo sua mediação. Como? Sendo levadas ou trazidas do Santíssimo pelos anjos ministradores a toda alma crente. Não sou eu, meu irmão. Não sou eu, minha irmã, que está dizendo isso. É o Cristo que você diz crer. Mas, Gênesis, isso não é pregado por quê, meu irmão Gênesis? Procura-me no privado e ali podemos conversar com mais tranquilidade. Ok? Mais um texto, testemunho para ministro. Agentes celestiais estão constantemente procurando comunicar graça, força e conselho aos filhos de Deus, a fim de que possam desempenhar sua parte na obra de comunicar luz ao mundo. Então, através da comunicação da graça, força e conselho aos filhos de Deus, esses filhos de Deus serão habilitados, capacitados pelo ministério dos anjos, por aquilo que eles recebem de Cristo, a comunicar luz ao mundo. Se não for por essa obra que está sendo apresentada do ministério dos anjos, homem nenhum é capacitado, habilitado a proclamar a luz como ela é em Jesus. Mais um texto. Conselhos sobre saúde. Aos que fazem esta obra com fidelidade, santos anjos são comissionados a dar amplas percepções do caráter e obra de Cristo, e seu poder, graça e amor. Assim se tornam eles participantes de sua imagem, e dia a dia crescem à plena estatura de homens e mulheres em Cristo. Que maravilha! Mais um texto: e recebereis poder. Como as oliveiras esvaziavam-se nos tubos de ouro, no santuário celestial, assim também procuram os anjos, os mensageiros celestes, comunicar aos fiéis tudo o que recebem de Deus, no Santíssimo, através de Cristo. A missão dos dois ungidos é comunicar luz e poder ao povo de Deus. Quem são esses dois ungidos, falando espiritualmente? São os anjos. Então, tudo que os anjos recebem de Deus, eles procuram comunicar aos fiéis, aos que estão orando fervorosamente, com o sincero desejo de conhecer
e fazer toda a sua vontade, no comer, no beber, no vestir, no se comportar, nas conversas, em tudo. A esses são dado a comunicação da graça, da força, do poder, da luz que nos dá a claridade do amor de Deus revelado em Cristo. O livro Verdade sobre os Anjos diz: os ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra mantêm a posição uma vez ortogada a Satanás, como querubim cobridor, por intermédio dos seres santos, anjos, que circunda o seu trono. O Senhor mantém constante comunicação com os habitantes da terra. Vocês lembram, meus irmãos? Quando nós oramos pedindo graça ao Senhor, força, paz, luz, alegria, poder, santidade de coração, que nos cele, como está lá em Apocalipse, né, capítulo 7, que os anjos estão selando o povo de Deus. Eles são enviados para nos selar com o quê? Com o caráter de Cristo, contido nas verdades da mensagem presente. São eles. Então, Cristo recebe a oração sincera e intercede junto ao ancião de dias, ao Pai. E o mesmo Cristo envia tudo aquilo que cada fiel particularmente necessita. Cristo conhece cada necessidade. E ele envia a cada um, pelo ministério dos anjos, suas bênçãos, seu conforto, o conforto do seu espírito, a luz do seu amor, o conhecimento profundo da verdade de sua palavra. Vocês lembram aqui, ó, pela comunicação, ó, a missão dos anjos é comunicar ao povo de Deus aquela graça celestial que somente pode fazer de sua palavra uma lâmpada para os pés e uma luz para o caminho. Então, somente pela comunicação da graça, através do ministério dos anjos. Gênesis, mas não existe, eu nunca vi um pastor, um professor, um ancião pregando isso, ensinando isso, como você está ensinando. Então isso não pode ser verdade, Gênesis, porque milhares de homens renomados não pregam isso. Então não é verdade porque eles não pregam, porque eles são doutores e eu não. É assim que você tem que julgar a verdade? Misericórdia, Senhor. Mas vamos lá. Voltando aqui, ó. Então já sabemos quem são os chamados dois ungidos. É uma representação do ministério dos anjos, tá? Os dois ungidos, eu não vou entrar muito, mas os dois ungidos, de uma maneira mais específica, se aplica ao anjo Gabriel e a um outro anjo, tá? São dois anjos que estão acima de todos os anjos, na hierarquia angelical, tá? O anjo Gabriel e um outro anjo, né? Eles sempre teve dentro da história, né? Ali quando Jesus foi ressuscitado, o anjo Gabriel foi enviado, tinha um anjo ali sentado na pedra, esse anjo entrou com Gabriel, né? E esses dois anjos sempre tiveram em momentos muito importantes dentro do plano de salvação, né? Existe um texto que diz que eles sempre estiveram ao lado de Jesus, ok? Mas vamos lá. O livro é A Ciência do Bom Viver. É por intermédio dessas promessas que Cristo nos comunica sua graça e poder. Que promessa? Do ministério dos anjos. Através do ministério dos anjos, ele está disposto a comunicar sua graça e seu poder. Que é o quê? Que é a luz, o colírio que nos faz discernir o pecado.
sobre qualquer disfarce, os ataques do inimigo, o engano. Então a graça é dada para isso, para nos habilitar, para vivificar em nossos corações o amor de Cristo, para tocar em nossos sentimentos, coisa que nós mesmos não conseguiríamos. Mas através do ministério dos anjos, Cristo comunica essa graça, que toca no nosso íntimo, que nos dá discernimento da palavra de Deus. Mas vamos continuar, mais um livro. A divina influência comunicada por santos anjos impressionarão as mentes em contato com os obreiros e deles emanará uma fragante influência para aqueles que quiserem absorvê-la. Vejam, os anjos estão comunicando a influência do Espírito de Cristo na mente daqueles que entram em contato com os obreiros de Deus, cujos obreiros também são ministrados por esses anjos. Então, os mesmos anjos que influenciam a mente dos obreiros são os anjos que influenciam a mente daqueles que entram em contato com esses obreiros. Olha que obra maravilhosa! Como podem anjos ministradores estar ao seu redor, derramando luz sobre você e lhe comunicando força? É uma pergunta afirmativa. É uma pergunta dentro do contexto, né? Como é que pode, né? Anjos ministradores estar ao seu redor. Então, qual é a condição para que isso aconteça, né? Para que eles derramem luz sobre você e comuniquem força. Pergunta: isso quer nos dizer, seria um comentário. Isso quer nos dizer que quando oramos com sinceridade e desejo de conhecer e obedecer à verdade, o Senhor envia seus anjos com a luz do seu Espírito para nos guiar em toda a verdade. Seria isso? Vamos lá. O livro é Obreiros Evangélicos. O diligente e humilde estudante, buscando com fervorosa oração, né, e estudo da verdade, segundo ela é em Jesus, será muito seguramente recompensado. Ele busca auxílio não nas ideias de escritores humanos, ou de pastores, né, ou quem quer que seja, mas na fonte da sabedoria e conhecimento. E sob a guia de anjos santos que estão cheios do Espírito Santo de Cristo, obterão um claro conhecimento da verdade. Então, sob a guia desses anjos, nós, através da nossa oração sincera e do nosso desejo de obedecer à verdade, receberemos o claro conhecimento da verdade. Continuando, o livro é Minha Consagração Hoje. Cultivai o hábito de falar com o Salvador enquanto sós, ou seja, orar, falar, né? Quando estáis caminhando e quando ocupados com os trabalhos diários, que vossos corações se elevem de contínuo, em silêncio, pedindo auxílio, luz e força, conhecimento, que cada respiração seja uma oração. Então, mesmo que os anjos não possam esquadrinhar o coração do homem ou a mente do homem, Deus pode fazer isso. E Deus podendo fazer isso, ele envia seus anjos para trazer o quê? Essas bênçãos. Auxílio, luz, força e conhecimento, como vimos atrás, né? Na leitura que fizemos um pouco mais atrás, ok? E Deus também pode dar poder a qualquer anjo para discernir a oração, né? A oração de pensamento. Ele pode dar esse poder. A qualquer anjo, ele pode. O anjo não tem esse poder por ele mesmo. Mas Deus pode dar esse poder aos anjos, ok? Vamos ver aqui, ó. Cristo está operando em seu favor nas cortes celestes, enviando os seus mensageiros a todas as partes do globo, para prestarem
assistência a todo sofredor que ora e olha para ele em busca de alívio, de vida espiritual e de conhecimento. Então ele está enviando, Cristo vê, ele vê aqueles que estão orando com sinceridade. E através dos seus anjos, ele envia a todas as partes do globo esses anjos, né? Como anjos assistentes, ministradores, para trazer alívio, vida espiritual e conhecimento. Continua, o livro é Nos Lugares Celestiais. Os anjos de Deus comunicam-se com o seu povo e o guardam, obrigando a bater em retirada os poderes das trevas. Olha que bênção! Para que não tenham domínio sobre os que hão de ser herdeiro da salvação. Existe condição. Estamos nós trabalhando em harmonia com os anjos? Esta é a linha de comunicação que o Senhor estabeleceu com os filhos dos homens. Esta é a linha de comunicação. Os agentes angélicos são os mensageiros do céu, realmente subindo e descendo, mantendo a terra em constante ligação com o céu. Conselho para a igreja. Eles andarão, nós, né, os fiéis, os sinceros, andarão, serão instruídos à luz que procede do trono de Deus. Como é que essa luz procede? Como é que ela nos vem? Por meio dos anjos haverá constante comunicação dessa luz. Ou seja, do céu com a terra, do céu com a terra, do céu para com a terra. Por intermédio dos seres santos que circundam o seu trono, o Senhor mantém constante comunicação, né, com os habitantes da terra. Verdade sobre os anjos. A escada que Jacó contemplou na visão noturna, cuja base assenta na terra e o degrau mais elevado atinge os mais altos céus, estando o próprio Deus acima da escada e incidindo sua glória sobre cada degrau. Anjos subindo e descendo sobre essa escada, de fulgurante esplendor, é o símbolo da constante comunicação mantida entre este mundo e os lugares celestiais. Deus executa sua vontade por intermédio de santos anjos celestes, em contínua comunicação com a humanidade. Essa escada revela o direto e importante meio de comunicação com os habitantes da terra. Fundamentos da educação cristã é o livro. É maravilhoso. Jesus é a nossa ajuda, sempre presente em tempos de necessidades. Como? Enquanto ele está no Santíssimo, como ele é isso aqui? Apenas invoque-o com fé, e ele prometeu ouvir e responder às orações, às petições, à sua comunicação com Deus. Ele é fiel. Como é que ele responde? Anjos ministradores aguardam ao pé do trono para obedecerem instantaneamente ao mando de Jesus Cristo, no responder toda oração, toda oração, feita em sinceridade, com fé viva. Mensagens Escolhidas 2, 377 é o livro. Ao prosseguir a oração de Daniel, o anjo Gabriel vem voando das cortes celestiais para lhe dizer que suas petições foram ouvidas e atendidas. Este poderoso anjo é comissionado para dar-lhe entendimento e compreensão para abrir perante ele os mistérios dos séculos futuros. Assim, enquanto ardentemente buscava saber e compreender a verdade, Daniel foi levado em comunhão com o divino mensageiro enviado pelo céu. Daniel falava com Deus. O céu estava aberto perante ele. E abrirei a porta do céu, disse Cristo. Deus é o autor da verdade. Ele ilumina o entendimento obscurecido e dá à mente humana poder para aprender e compreender as verdades que revelou. Como é dado essa iluminação e entendimento? Como é comunicado o poder para aprender e compreender as verdades?
através do poder que os anjos comunicam na mente humana, o poder do Espírito de Cristo. Mais um texto. Jesus nos verá também nos lugares secretos de oração, se nele buscarmos a luz que nos fará ver a verdade. Anjos de luz estarão com aqueles que, com humildade, buscarem orientação divina. Então, a luz que nos fará ver a verdade é trazida pelo ministério dos anjos. Vamos ver aqui. E como essa luz resplandece sobre a nossa mente? O que precisamos fazer para que essa luz resplandeça em nossa mente? Quando examinamos a palavra de Deus, anjos estão ao nosso lado, fazendo incidir brilhantes raios de luz sobre as páginas sagradas. As Escrituras falam ao homem como tendo ele poder de escolher entre o certo e o errado. Falam-lhe em advertência, em repreensão, em súplica e animação. Que coisa maravilhosa! Se estudarem a palavra de Deus com o espírito disposto a aprender, orando e vigiando em oração e também trabalhando enquanto oram, anjos de Deus serão enviados, lhes abrirão o entendimento com a luz que trouxeram do Santíssimo, para que vejam a verdade em sua beleza. Testemunho 6, página 90, parágrafo 1. Orar 3 vezes ao dia é tão apropriado, tão fundamental para nós como era para Daniel. A oração era a vida da alma, o alicerce do crescimento espiritual. Por que o alicerce do crescimento espiritual? Porque os anjos estão prontamente ali, diante de Cristo, prontos a receber ali o comando de Cristo e trazer aquilo que nós necessitamos para a honra e glória de Deus, para um crescimento espiritual, pois os anjos trazem vida espiritual, a vida de Deus em Cristo, através da palavra de Deus, porque a vida de Cristo está contida na palavra. As minhas palavras são espírito e vida. Em vosso lar, perante vossa família e perante vossos operários, deveis testificar dessa verdade. E quando tiverdes ocasião de encontrar vossos irmãos na igreja, falai-lhes sobre a necessidade de manter aberto o canal de comunicação entre Deus e a mente. Como essa comunicação de Deus entre a mente? Já sabemos, mas vamos prosseguir. Como é isso? É a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. Anjos de Jeová estarão ao nosso lado para iluminar a mente. Com o quê? Com a luz divina e guardar-nos dos enganos satânicos. Mais um texto. Guilherme Miller possuía grandes dotes intelectuais, disciplinados pela meditação e estudo, e a estes acrescentava a sabedoria do céu, pondo-se em ligação com a fonte da sabedoria. Qual é essa fonte? Como somos ligados a essa fonte? Pelo ministério dos anjos. Vamos lá, através da mediação de Cristo. Vi que Deus havia enviado o seu anjo para trabalhar na mente de um agricultor, que até então não havia crido na Bíblia, levando-o a pesquisar as profecias. Anjos de Deus visitaram repetidamente, subindo e descendo, este homem escolhido, e guiaram a sua mente, abrindo-lhe o entendimento às profecias que sempre haviam sido obscuras para o povo de Deus. Foi-lhe buscar elo após elo da mesma, até sentir admiração e assombro pela palavra de Deus. Comentário. Os anjos comunicam a voz do Espírito de Deus sobre a mente dos homens por intermédio de sua palavra. Examinar as Escrituras, João 5,39, foi a instrução do Mestre. Muitos têm perdido muito por negligenciar este dever. Quando examinamos a palavra de Deus, os anjos se acercam de nós, refletindo sobre as páginas sagradas brilhantes raios de luz. As Escrituras apelam para o homem como tendo o poder para escolher entre o certo e o errado, ou seja, dá a compreensão a ele, e o homem pode escolher. Habilitado por essa luz do céu, ele agora está habilitado,
por seu livre-arbítrio, a escolher entre o certo e o errado. Elas lhe falam em termos de advertência, de reprovação e de súplica e de encorajamento. Então, ao mesmo tempo que o homem é advertido e reprovado, ele recebe súplica, né? Faça isso, meu filho. Eu tenho promessas. E ele é encorajado também. A mente deve exercitar-se nas solenes verdades da palavra de Deus, ou definhará. Temos a verdade expostas em publicações, mas não basta basear-se no pensamento de outros. Precisamos examinar por nós mesmos e aprender as razões de nossa fé, comparando texto com texto. Tomai a Bíblia de joelhos, suplicai a Deus em oração. Iluminação para a vossa mente. Quando oramos, suplicai, tomai a Bíblia de joelhos e suplicai a Deus por iluminação para a vossa mente. Como isso acontece? Quando oramos, os anjos se acercam de nós. Se estudássemos a Bíblia cada dia diligentemente em oração, veríamos diariamente alguma bela verdade nova, em nova luz, clara e penetrante. Olha que maravilha, olha que promessa. Anjos se colocam ao lado daquele que pesquisa a palavra de Deus para impressionar e iluminar a mente. Ao examinar as Escrituras para ver se essas coisas eram assim, uma nova luz brilhava em seu entendimento. Por quê? Porque os anjos estavam circulando entre eles e impressionando o seu espírito com as verdades contidas nas publicações que haviam estado a ler. Gênesis, isso é muito poderoso, meu irmão Gênesis. Eu estou há 20 anos, 30, 40, 50, e os meus guias, os ditos atalaias do povo de Deus, os doutores da lei, os doutores da teologia nunca pregaram isso, Gênesis. Sim. Questione, você tem o poder nas mãos agora, questione eles. Mostre, né? Porque eles não pregam essas coisas. Eu sei. Deus me deu essa compreensão, ok? Quando a palavra de Deus se torna o nosso conselheiro e pesquisamos as Escrituras em procura da luz, os anjos do céu aproximam-se para nos impressionar a mente. São enviados. Nós oramos, eles levam a oração, Cristo intercede, dá a resposta e envia eles. Dá a luz do seu Espírito, para resplandecer sobre as nossas trevas. Glória a Deus. De modo que se possa... Aqui, ó. Quando a palavra de Deus se torna o nosso conselheiro e pesquisamos as Escrituras em prol de luz, os anjos do céu aproximam, são enviados para nós impressionar a mente, iluminar o entendimento, de modo que possamos dizer, né? Em verdade dizer, a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. O estudo das Escrituras é o meio divinamente ordenado para levar o homem à mais íntima comunhão com o seu Criador e dar mais claro conhecimento da sua vontade. É o meio de comunicação entre Deus e o homem. Cristo envia do Santíssimo seus anjos a toda parte do seu domínio para comunicação, lembram? O mediador da comunicação, aos seus servos a sua vontade. Como? Através da sua palavra. Abrir a mente dos homens é uma missão dos anjos, o grande conflito. Olha, está no grande conflito. Se estudarem a palavra de Deus, com o espírito disposto a aprender, orando e vigiando em oração, e também trabalhando enquanto oram, anjos de Deus lhes abrirão o entendimento para que vejam a verdade em sua beleza. Na verdade, vos digo que, disse Jesus, daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Isso é profundo. Mediante Jesus, alcançamo-nos os serviços angélicos de amor, conforto, repreensão e luz. Isso aqui é trazido pelos anjos através da mediação de Cristo, junto ao Pai. Trazer-nos bênçãos, dar conforto, um lenitivo a dor trazer, cuidar de órfãos solitários, fazem os anjos com prazer.
Dá aos cativos liberdade, guiar perdidos para Deus, mostrar da paz a vida, a estrada. E é próprio, pois, dos filhos de Deus através desse ministério angelical. Através de Cristo, a luz está brilhando para o homem. O céu está ligado. Como? Lembram? Constantemente ligado. Os anjos mantêm constante ligação com o céu. O céu está ligado com a terra. E os anjos de Deus estão subindo e descendo sobre a escada mística. Eles trazem do Santíssimo mensagem de advertência, repreensão, instrução, encorajamento e amor. Comentário. Muitos irmãos podem estar se perguntando: e onde o Espírito Santo, Gênesis, entra nessa obra de mediação de Cristo, na comunicação do homem com Deus e de Deus com os homens, por intermédio do ministério dos anjos? Eu respondo: essa pergunta é coerente, meu irmão e minha irmã, pois realmente a crença do Espírito Santo de Deus, como é ensinado hoje nas igrejas, não se harmoniza diante das verdades que lemos, onde foi mostrado claramente o trabalho dos anjos sobre a mente dos homens segundo a comunicação que trazem do Pai e do Filho. Realmente não se harmoniza com a crença que está sendo ensinada, ok? Para entendermos como o Espírito Santo do Pai e do Filho atua dentro dessa obra de comunicação dos homens com Deus e de Deus com os homens, segundo a mediação de Cristo, farei um outro estudo mostrando como acontece a atuação do Espírito Santo dentro desta obra, ok? Então mantenha calma, assimile, respire tudo que você recebeu. Depois que você aceitar e reconhecer isso que eu lhe mostrei do Ministério dos Anjos, da comunicação, da mediação de Cristo, aí sim você está apto a buscar compreender a obra do Espírito Santo dentro dessa obra que estudamos aqui. Logo mais estarei gravando esse outro vídeo. Que o Senhor Jesus nos abençoe com o pleno conhecimento da verdade e que toda má interpretação caia por terra em nome de Jesus. Amém. Esse aqui é o meu WhatsApp. Quem quiser conversar comigo sobre a questão, tá? Eu estarei aberto no Espírito de Cristo para conversar com qualquer um, para receber questionamento, coisa que muitos pastores não gostam, né, de ser questionados, ok? Vamos estudar, vamos nos unir no Espírito de Cristo como os bereanos, vamos examinar, né, a palavra de Deus não de maneira superficial, como muitos fazem aí nos seus sermões, pegam 2 textos, cria toda uma narrativa, um enredo teológico, histórias para lá, história para cá, anedota, né? E acham que estão pregando. E muitos gostam. A maioria gosta desses sermões. Mas eu não participo desse espírito. Ok? Deus abençoe a cada um de vós e que todos possam compreender essa questão como é em Cristo Jesus. Um grande abraço. Esse é o meu desejo da parte de Deus, o Pai, por meio do seu amado Filho, nosso Senhor e mediador Cristo Jesus.